que pode conseguir esse livro para a gente. Se tiver mais alguém, aí depois mande nos grupos ali, ou fale comigo aqui na igreja, ou no meu WhatsApp, que está interessado também. A gente pode tentar ver quantos e tentar conseguir esses livros aqui para a igreja, para os irmãos que queiram, com um preço mais acessível aí. Muito bem, os caminhos de Deus são soberanos. Por quê? Porque Ele é um Deus soberano. E aí, em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 2, a gente leu aqui, o Heber também nos conduziu aqui na leitura bíblica de Isaías 55, e ali a gente viu que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso, bem mais altos que o nosso. E Daniel, o jovem Daniel, pelo menos no início aqui do livro de Daniel, ainda um jovem, já reconhecia isso. Livro de Daniel, capítulo 2, do verso 20 ao verso 23. Eu estou com a outra versão aqui, então os irmãos acompanhem aí, por favor. Daniel, capítulo 2, verso 20 ao verso 23. Daniel orando a Deus depois de uma situação difícil para ele, preocupante para ele e para os amigos. Ele vai orar a Deus. E aí, nessa versão, diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque muda o tempo. Desculpa, irmãos. De eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Verso 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Verso 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta igreja, por estarmos reunidos em nome de Jesus, para cultuar o Senhor, para engrandecer o teu santo nome, para proclamar a tua palavra e para ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui Daniel tá passando um aperto, né, Arnalberto? O rei queria que eles dessem uma interpretação do sonho dele, e aí ele chama todos os adivinhos dele lá, do reinado dele, Nabucodonosor, que é o rei, e aí ele quer que eles falem o sonho, quer que e mostre qual é o sonho, né, para ele, revelando esse sonho. E aí, se o pessoal não conseguisse, ele ia matar todo mundo. Isso chega até Daniel e os amigos, e eles vão orar. Eles vão pedir a Deus, sabendo que Deus é soberano. E o que nós entendemos como sabedoria de Deus? Se a gente entender a soberania de Deus, para alguns pode ser muito tranquilo isso, para outros não. Mas se a gente entender, é o que fará dessa afirmação que Deus é soberano ser algo simples e fácil ou algo complexo e difícil. Se entendermos a sabedoria de Deus como uma tirania, esses reis soberanos que eles gostavam de se autoafirmar, que eram soberanos sobre tudo e tinham, sim, grande poder, tinham conquistado muitos territórios, muitos povos, nações. Se a gente pensar na tirania deles como ser soberano, ser tirania, a gente vai ter aí, com certeza, um desvio completo do caráter do nosso Deus. Nosso Deus não é tirano, como algumas pessoas, infelizmente, têm esse tipo de pensamento. Eu tive uma vez um embate com uma jovem sobre isso. Como que Deus manda matar isso, aquilo outro? Olha, isso é muito complexo, sim. Mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Ele é eterno. Para começar, ele é eterno.
Ele não teve início, ele não vai ter fim. Ele é eterno. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, ele sabe o que está fazendo. Gostava de ouvir, uma vez a gente estava nos estudos e o pastor Arlésio dizendo: meus irmãos, Deus é inteligente. Tio Jonaí também uma vez falou isso, eu testemunhei ele falando: não zombem de Deus, Deus é um ser muito inteligente, muito mais que a gente. Na verdade, ele nos deu inteligência. Mas a inteligência dele, como os caminhos e os pensamentos dele, são muito mais altos que os nossos. Então, vamos refletir juntos sobre essa soberania de Deus, que é um dos caminhos de Deus, segundo os autores do livro. E aí nós começamos esse estudo com a vida do jovem Daniel aqui, que a gente leu, que estava à mercê de um rei, o rei Nabucodonosor, e que para muitos naquela época era um rei soberano. E aí algumas perguntas nós devemos fazer para tentar trazer os pensamentos, os sentimentos de Daniel, o jovem Daniel ainda, para a gente tentar fazer um contraste com a vida, talvez, de um jovem, né? Aqui nós estamos com o Éder e Levi, o João e a Michelle ali, jovens também, mas não só eles, todos nós, fazer um contraste com os nossos pensamentos, né? Nos dias de hoje. A gente precisa trazer isso, ver que realmente Daniel estava numa situação difícil. A circunstância da vida naquele momento para Daniel, seus amigos, aqueles que queriam continuar temendo e servindo ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, eles estavam numa situação difícil. E aí Henry Blackaby, um dos autores aqui, ele faz 3 perguntas no livro aqui. E aí, meus irmãos, eu estava falando com alguns que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, é muito amplo cada capítulo desse livro. É muito amplo. Então, estou trazendo aqui o resumo do resumo daquilo que Deus tem falado ao meu coração através da leitura. Mas é muito amplo. Cada capítulo aqui daria, com certeza, para um mês de estudo. Cada capítulo, são 6. Então, as perguntas que o autor estava fazendo, a primeira, para Daniel, um rei tinha mais poder que Deus? A gente tem que tentar nos colocar lá naquela posição de Daniel. Num exílio, foi retirado da sua terra, estava sendo um escravo, estava indo para o palácio do rei para servir o rei como um escravo. E aí, para Daniel, um rei tinha mais poder que Deus? A segunda pergunta que ele faz: um rei tinha mais controle sobre as coisas do que Deus tem? E a terceira: não estaria o Deus soberano envolvido com o rei da Babilônia e o seu reino? Não era propósito de Deus isso? Deus não estava no controle de todas as coisas? Eu acredito que se a gente pegar, e a gente sabe, Heber, muito obrigado. E a gente sabe, obrigado, meu querido. A gente sabe as respostas para essas perguntas porque nós estamos aqui hoje e a gente conhece a história. O que eu estou tentando trazer para todos nós aqui é a gente precisa se colocar no lugar lá. E aí nós vamos tentar fazer esse contraste aqui. Provavelmente nossa resposta, a primeira, não. O rei não tinha mais poder que Deus. Lógico que não. A segunda também não. O rei não tinha mais controle sobre as coisas do que Deus. E a terceira, eu vou dizer um sim aqui, porque não estaria o Deus soberano envolvido com o rei da Babilônia e seu reino, ele não tinha um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo. Vou dizer um sim, porque a última pergunta aqui, diante do que a Bíblia descreve sobre esse Deus soberano, ele, por exemplo, chamou Ciro de seu ungido, seu servo. Um rei também que, para a época, era poderoso, de certa forma tirano, mas Deus agiu na vida dele também. Deus tinha um propósito na vida de Ciro. E eu acho que é no reinado de Ciro que o povo começa a voltar para a terra. Mas enfim. Ciro era um homem, como diz lá em Isaías 45, verso 4 e 5, diz que ele não conhecia Deus. Lá no 1, Deus está chamando ele de meu ungido, meu servo, dependendo da Isaías 45. E lá no 4 e 5, no finalzinho de cada um desses versículos, fala que Ciro não conhecia a Deus.
E Deus estava trabalhando na vida de Ciro. Um Deus soberano, como o nosso, faz aquilo que lhe apraz. Mas, e se trouxermos as situações que nós vivemos hoje, e nela nós colocássemos, ou tentássemos colocar essas mesmas perguntas, quais seriam as respostas? Para nós cristãos, eu tenho certeza do que a gente pensa, mas vamos colocar aqui, eu vou explicar melhor. Ao invés de nos referirmos aos governantes do mundo atual, vamos colocar no lugar algo que está escravizando, que está reinando de certa forma no mundo inteiro. A pandemia, o Covid, por exemplo. Será que o Covid tem mais poder do que Deus? Para nós, claro que não. Mas pensa no geral. Vou fazer outra pergunta. O Covid tem mais controle sobre as coisas do que Deus? A gente crê que não, sabe que não, tem certeza que não. Mas presta atenção no mundo inteiro. O que está ditando as regras? E aí a terceira, não estaria Deus envolvido também, ou tendo um propósito com o Covid? Aí aqui talvez a gente inverta as respostas para nós. Não, claro que não, talvez um sim. Algumas ou todas essas perguntas podem até parecer tolas e até beirar uma blasfêmia, quando a gente fala assim. Mas elas são perguntas direcionadas ao nosso modo de viver. A gente precisa refletir no como nós estamos vivendo. Ou seja, fazendo uma pergunta para resumir tudo isso aqui. Quem tem sido soberano em nossas decisões de vida? O que está reinando soberanamente nas nossas decisões de vida hoje? Aí eu não sei se vocês perceberam a complexidade da pergunta. Quando nós tentamos refletir de forma sincera a essa pergunta. Daniel teve que refletir muito entre as imposições do rei Nabucodonosor e a sua consciência de que Deus é soberano. E para ele era. E o ponto que meditaremos neste estudo é um ponto só, que vai trazer uma temática só, em cima da relação de Deus soberano. É o seguinte, Deus é soberano sobre a nossa preocupação, as nossas preocupações. Deus é soberano sobre a sua preocupação, meu irmão, minha irmã. Porque é uma coisa difícil. Daniel devia estar preocupado. Mas a gente vê aqui o exemplo dele. Então eu creio que você tem a certeza de que a presença soberana de Deus não está só lá no passado, só lá na vida de Daniel. Aí vem todos eles, Abraão, Moisés, vem todo mundo. Até chegar em Daniel, até chegar nos apóstolos. Eu tenho certeza que vocês sabem que a presença soberana de Deus não é apenas, o agir dele não é apenas naquele tempo, só lá na vida de Daniel e de tantos outros homens e mulheres que confiaram nessa soberania. A soberania de Deus ela é eterna e, obviamente, ela permanece sobre nós hoje, ainda hoje, e vai permanecer. Mas mesmo em meio a tantas preocupações, e estando sob o domínio de um rei, soberano humanamente dizendo, falando, né? Daniel tomou suas decisões baseados na soberania de Deus. E isso a gente precisa entender. Isso a gente precisa trazer como aplicação para a nossa vida. Pense na situação do jovem Daniel lá, gente. E depois a gente pode pensar nos amigos também, naquela fornalha. Porque o que eu acho formidável, maravilhoso, assim, algo esplêndido, é quando aqueles 3 jovens falam para o rei também, fala assim, ó, fique sabendo, ó Deus, ó rei, fique sabendo, ó rei, se Deus quiser, ele nos livra dessa fornalha. Mas se ele não quiser nos livrar da morte nessa fornalha, saiba que a gente não vai prostrar diante de imagem nenhuma, não. Vocês conhecem a história. Isso é confiar, isso é ter certeza, ter paz, ter garantia da soberania
de Deus. Ele pode querer me livrar ou não, ele tem um propósito para isso. Mas saiba que eu não vou prostrar diante de nada deste mundo, eu só me prostro diante do Senhor. É isso que a gente precisa ter em mente. Conforme o livro, as preocupações podem nos cegar para a autoridade e soberania de Deus. A gente pode ficar cego por causa das preocupações. A questão financeira é uma coisa que pega muito. Pega para todo mundo. E é algo que muitas vezes ocupa o primeiro lugar na lista das preocupações. É difícil, gente. Eu sei que é. Nós tivemos aqui um bom estudo aí de mordomia, né, Arnalberto? E a gente sabe que a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria de Deus para cuidar daquilo que Ele nos dá como recurso. E não é só falando aqui de dízimos, 10% do que a gente ganha. Não é isso. É de tudo que a gente ganha. A gente precisa ter essa consciência. Mas é sempre um motivo de preocupação. O livro aponta aqui para um alerta de Jesus lá no verso 24 de Mateus 6, que, inclusive, depois daí de falar de questão financeira, Jesus começa a falar algo também maravilhoso para a gente, um ensinamento que a gente vai ver mais tarde, mais à frente aqui. E aí do verso 25 ali de Mateus 6 até o 34, a gente tem lá, ó, por que vocês estão preocupados com a vida de vocês? Com que é a vez de comer, beber, vestir, e aí a gente vai falar. Mas ali no verso 24 ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um, ou amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E a gente sabe também que a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou dos males. Pode ser provável que a maioria de nós vai pensar que o dinheiro, os recursos financeiros, não exerce senhorio em nossas vidas. Mas aí eu pergunto, quantas decisões na vida nós tomamos cuja questão financeira parece falar mais alto do que a própria palavra de Deus? Isso incomoda. Se a gente parar, talvez é porque a gente vive no automático com algumas coisas. A gente já foi ensinado assim, é uma cultura, é um tanto de coisa, um tanto de fatores que a gente nem percebe, que a gente às vezes está tomando as decisões em cima de questões financeiras, ao invés, e a gente talvez tenha retórica de falar, não, se Deus, vamos perguntar a Deus, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, mas às vezes a gente, na maioria, a gente está tomando as decisões assim, é o que eu penso. Lembro de um fato que aconteceu comigo, de uma pessoa conhecida, uma mulher, que ela conhece os mandamentos de Deus. Mas ela decidiu apenas viver com o parceiro, o namorado, na época dela, sem oficializar o casamento, conhecendo os mandamentos de Deus. Isso é terrível, é difícil. E ela foi orientada por mim e por mais gente. Mas por que ela tomou essa decisão? Ela tomou essa decisão porque o imóvel que eles estavam comprando tinha que ficar no nome dela, de solteiro, porque o atual parceiro, porque não é marido oficial, as pessoas aí fora vão dizer que sim, mas não é oficialmente, não podia ter nada no nome dele, porque ele estava com problemas judiciais no nome. Então eles tomaram a decisão de não oficializar o matrimônio. Vocês estão entendendo como que é difícil as coisas? E como isso é gritante, né? Mas tem muitas coisas que pode vir sutilmente em que a gente começa a tomar as nossas decisões em cima das preocupações, e a parte financeira é uma delas. A questão é até que ponto o dinheiro toma as rédeas de nossas vidas. Essa é a questão aqui. Se a gente confia, vive para um Deus soberano sobre todas as coisas, a gente precisa entender e buscar o que a palavra diz e obedecer o que a palavra diz. Infelizmente, a questão financeira é, para grande parte das pessoas, uma das maiores fontes de preocupações. E as preocupações se relacionam
no tema de hoje, em que a soberania é claramente um caminho de Deus, e os autores levantam uma outra pergunta. Eu abro aspas aqui. Quanto podemos testemunhar da natureza de Deus como Senhor soberano e Criador? Quanto podemos testemunhar da natureza de Deus como Senhor soberano e Criador, se continuamente estamos preocupados com as demais coisas? Não sei se os irmãos aqui estão entendendo e aqueles que estão nos assistindo. Mas qual é o testemunho que nós temos dado de Deus, do Deus que nós servimos? Nós falamos, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Quantas vezes a gente pode testemunhar disso com as nossas atitudes, quando os de fora que eu estou dizendo que não conhecem ainda essa palavra, esse Deus maravilhoso como nós conhecemos, quando eles nos veem preocupados? As nossas atitudes, os nossos gestos, atos, pensamentos, fala, quando a preocupação vem. Se de fato cremos e somos zelosos pela palavra de Deus, como agir diante das palavras de Jesus em Mateus 6:25 agora? Só a parte A e B aí, porque eu acho que o verso tem até a parte C. Mas Mateus 6:25, ele diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou preocupados, ansiosos, quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. E aí depois ele vai continuar falando que o nosso Pai sabe de todas essas coisas. Sabe que nós precisamos, que nós necessitamos dessas coisas. Se a palavra não nos basta, se essa palavra de Deus não nos basta, nós temos um problema. Eu estou dizendo para aqueles que estão entendendo aqui. Bom, se essa palavra, Mateus 6:25 ali, eu posso ler até o 34, e eu vou ver ali a explicação toda de Jesus para a gente. São palavras de Jesus. Se essa palavra não nos basta, nós temos um problema. O problema deve ser que as preocupações do dia a dia estão, de fato, controlando as situações da nossa vida. E se você é daquele que pensa mais ou menos assim, mas eu preciso mais do que palavras para me tranquilizar. No ministério pastoral, a gente vê isso. As pessoas vão no gabinete e às vezes a gente escuta mais do que fala. A pessoa está precisando falar. Mas às vezes a gente fala alguma coisa e alguns, infelizmente, alguns falam, não, para mim não dá isso. Mas é palavra de Deus, é o que Deus está dizendo. Então, se a gente for isso, eu digo que, se alguém pensa dessa forma, eu digo que este pensamento é muito, mas muito inadequado quando diz respeito às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras de vida eterna para a gente. São palavras de paz, são palavras de direcionamento para a nossa vida. Ainda mais quando nós observamos os atos de livramento, de proteção, de sustento, de provisão, de direcionamento, de condução, os quais Deus operou na vida daqueles que se viram em meio a essas situações difíceis e humanamente sem solução. O próprio Daniel, em quantas situações difíceis Deus operou na vida dele e de seus amigos, como a gente falou aqui. E que são hoje situações que, de fato, vão exemplificar que Deus é soberano sobre tudo e todos. Cada situação que enfrentamos nessa vida, irmãos e irmãs, seja ela boa ou ruim, elas precisam ser enfrentadas, olhe bem, elas precisam ser enfrentadas pela confiança que temos na soberania do nosso Deus. Independente de que elas se são boas ou ruins. Tem situações que nós vamos chorar amargamente. Tem situações que vai doer na alma. Tem situações que vão nos fazer sofrer, nos retrair todo de dor. Tem situações que a gente vai dar júbilos, alegria, louvores a Deus. Estamos alegres, cantamos louvores e tudo. Vai ter essas situações.
Mas todas elas a gente precisa estar entendendo que a gente é dependente desse Deus soberano, que faz todas as coisas como Ele pensa. Jó, a vida de Jó vai nos ensinar muito sobre isso. Quando disse Jó lá no capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fico pensando em irmão Alberto, Heber, Cláudia, Demilson, Vantuil, Gine, Édre, Levi, Michele e João. A gente tentando se colocar no lugar de Jó. A gente conhece a história. A gente sabe o que ele perdeu. A gente sabe o que ele passou. E às vezes é difícil dizer o que ele disse. O que nos consola, o que nos conforta, é que esse Deus soberano mudou a fase final da vida de Jó, assim, de algo sobrenatural, maravilhoso. Em meio a tantas dores, em meio de tanta aflição, em meio de tantas circunstâncias, tanto dolorosas e aflitivas, Jó se preocupou, a única preocupação de Jó neste momento era: eu vou bendizer o nome do Senhor. Porque Ele é soberano. Ele tem um controle de nossas vidas. Por favor, vejam como os autores tratam acertadamente, na minha opinião, essa questão. E aí eu peço que atentem bem para esse trecho do livro que eu vou ler aqui agora. Aí eu abro aspas aqui. Eles dizem: Deus quer que o busquemos. Isso é muito importante aqui porque é algo que me chamou muita atenção, falou meu coração. Deus quer que o busquemos. A recompensa por buscar Deus, entretanto, é sua ação dele em nós e por nosso intermédio. Quando servimos nosso soberano, ele nos usará. Isso é um privilégio. Portanto, Deus nunca age. Aqui começa. Portanto, Deus nunca age baseado em nossa vontade, mas em seu domínio soberano. O propósito de Deus ao trabalhar por meio, aqui ele fala de você, mas de cada um de nós, não é ajudá-lo a conquistar sucesso ou se livrar de preocupações. Eu tive uma crise aqui. Não, eu comecei, aí eu vou dar uma paradinha que tem mais coisa aqui, tá? Mas eu falei, não, eu abro a Bíblia aqui e vejo Deus falando que vai cuidar de mim. Sim, mas olha, o propósito de Deus ao trabalhar por meio de você não é ajudá-lo a conquistar sucesso ou se livrar das preocupações. Isso também vai bater com muita coisa da Bíblia. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Tem outros versículos também, mas bate também com a Bíblia. Ele fala assim, ele continua, mas o que ele quer é usar a sua vida, independente da circunstância, como um meio para se revelar, para que ele se revele ao mundo. Aí começa a fazer sentido o quanto as nossas preocupações nos faz testemunhar as outras pessoas. Eu tenho um testemunho sobre isso também. Mas eu vou continuar aqui. Os autores continuam. Ele não está disposto a revelar você a um mundo que procura algo. Ele quer revelar a si mesmo para um mundo ansioso que sofre dores e está em constante busca. Para aqueles que não nasceram no lar evangélico, mas num momento da vida tiveram um encontro com Cristo e Cristo falou o coração deles. O Espírito Santo convenceu ele ali do pecado e ele se tornou uma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Para você que tem essa experiência, quantas vidas Deus usou, Ele usou para falar ao seu coração? Eu conheço pessoas que falaram que ouviram Deus assim, audível mesmo, e aí mudaram de vida. Mas, geralmente, na história, a gente vê pessoas, um Arnalberto, uma Gine,
Um Eben, uma Cláudia, um Vantuil, um Demilson, um Wallace e os meninos ali. Deus agindo em nossa vida para falar o coração de outra pessoa. Eu escrevi aqui que para aquele que quer Deus em sua vida como um gênio da lâmpada, como um ser supremo que realiza todos os seus desejos, esse trecho aqui desse livro pode parecer, para com isso aí você pode descartar. Mas a verdade é que Deus sempre agirá e sempre responderá nossas orações. Inclusive é o tema de domingo à noite, a oração que Deus responde. Ele sempre agirá e sempre responderá nossas orações com o intuito de se revelar ao mundo. E por pior que seja a situação, precisamos crer, Ele está no controle. Ele é soberano. Ele é soberano, Jó percebeu isso e o final da vida de Jó, quando Jó fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te contemplam, meus olhos te veem. Agora eu estou sentindo a tua presença. Olha a vida de Jó, porque no início, antes das provações, Deus fala assim, tem visto, para o próprio Satanás, Deus fala assim, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel. E no final, depois de passar tudo aquilo, depois de dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele, Jó fala, eu te conhecia, Pai, só de ouvir falar, eu estava tendo experiência só do que as outras pessoas falam. Mas agora eu tenho uma experiência aqui, comigo, aqui dentro. E a coisa muda. Não podemos nos enganar, nossas vontades não devem, de forma alguma, estar em primeiro lugar, irmãos e irmãs. E isso está na Bíblia. Isso, na verdade, isso não está na Bíblia, você colocar sua vontade em primeiro lugar. O que está na Bíblia, Mateus 6,33, que a gente sabe muito bem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdade é que Deus, Ele promete cuidar de cada um de nós. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Mas Ele vai cuidar da gente quando a gente, de fato, entender que Ele é pastor mesmo. O pastor é que conduz as ovelhas. Ele é soberano. Ele é Senhor e Rei em todas as coisas da minha vida, da vida de cada um de vocês. Aí sim. O problema sempre surge quando colocamos nossos desejos, e geralmente os desejos humanos, e às vezes mundanos, na frente da vontade ou no lugar da vontade de Deus. E aí os motivos das frequentes preocupações do dia a dia. É por causa dessas coisas. Na hora que a gente coloca os nossos desejos à frente, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa. Abençoa, Deus, isso aqui, eu quero fazer isso, olha que coisa boa, Deus. Abençoa, abençoa, e aí lá na frente começa a dar problema. Como igreja do Senhor, Igreja Batista de Bela Vista, nós queremos isso. Nós vamos colocar os nossos joelhos no chão para buscar qual é a tua vontade. Já está revelada. Mas nós precisamos, de fato, orarmos juntos, sermos coesos no quesito oração, proclamar essa palavra com missões, nos meios que Deus colocar para a gente. E a gente vai ver a diferença em nossas vidas. Uma boa frase do livro aqui, que eu achei formidável, o autor coloca, é a seguinte, abro aspas. Alguém já disse que a preocupação não esvazia o amanhã de suas tristezas. Alguém já disse que a preocupação não esvazia o amanhã de suas tristezas. Apenas esvazia o hoje de suas forças. Basta cada dia o seu mal. Mas olhe para Ele, busque Ele. Revele Ele e você vai ver suas orações sendo atendidas. Faça uma oração de que você queira, Deus, que minha vida comece a revelar o Senhor em todos os momentos para o mundo.
Vocês vão ver o que vai acontecer. Pode parecer impossível não se preocupar com as circunstâncias dessa vida terrena. Mas além de enfraquecer-nos, o fato de deixar a preocupação assumir o controle pode ser uma das maneiras mais comuns, segundo os autores, de anularmos o nosso testemunho da grandeza de Deus. E aí eu lembro de um outro fato que ocorreu com meu concunhado. Meu concunhado, eu passei 14 anos evangelizando ele, falando do amor de Deus com ele. E aí a gente tinha um amigo em comum, um bom crente, esse amigo. E os dois começaram a fazer um curso na faculdade que eles resolveram fazer um curso, e os dois foram para a mesma faculdade, mesma sala, então iam juntos, no mesmo carro. E aí no decorrer do curso, lá nesses 4 anos de faculdade, esse nosso amigo teve um diagnóstico de leucemia. E estava uma coisa mais agressiva, assim. E meu concunhado chegava para mim abalado. Como que Deus permite isso? Vamos orar por ele, Oás. Ele nem orava ainda. Vamos orar, eu estou rezando lá, mas você ora aqui e vamos junto, e aquela coisa, e indignado, abalado com a situação desse amigo nosso. Até que um dia, ele, vendo a gravidade, né, do quadro, chegou para esse nosso amigo e falou assim: olha, nós estamos orando por você. Dentro do carro. Porque viu já começando a ter algumas debilidades, ele ter algumas reações com o tratamento, e a coisa estava... Ele estava muito pesaroso com a situação do amigo. E esse nosso amigo vira para ele e fala assim: ô Ricardo, muito obrigado. Ó, falei até o nome do meu concunhado, que chama Ricardo Prado, vai assistir, e aí esse amigo nosso falou assim para ele: Ricardo, muito obrigado. Mas eu orei também a Deus. E eu disse para Deus: Deus, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu vou continuar louvando o Senhor. Até o último dia, o último suspiro meu, eu vou continuar louvando o Senhor. Vou continuar exaltando o Seu nome, adorando o Seu nome e pregando a Tua palavra. Seja qual for a circunstância, Ricardo, eu vou continuar adorando esse Deus maravilhoso. Foi isso que fez toda a diferença, Alberto. Foi isso que impactou a vida do meu concunhado. Foi ali que ele olhou e falou: que fé é essa? Que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? A gente tem que entender que Deus é soberano sobre tudo e todos. O final foi feliz, tá, irmãos? O nosso amigo está vivo aí, tá para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje os dois congregam na mesma igreja. A família do meu concunhado é a família desse nosso amigo. É assim que Deus faz. O livro também registra que a diferença entre a vida cotidiana de um cristão e a de um não cristão deve ser a incrível sensação de paz que um cristão experimenta em Deus. Foi o que fez a diferença no meu concunhado. Mas mesmo que Deus seja soberano. Outra frase que o livro, e eu já estou terminando, e que temos, é outra frase que o livro traz, e que a gente tem que ter isso muito bem firme nos nossos corações, é que Deus, abro aspas, Deus governa sobre todos os aspectos da vida, e isso deve sempre nos lembrar de que Ele está presente em qualquer circunstância. Onde Deus estiver, a paz reinará. Fecho aspas. E aí a pregação do Evangelho para toda a igreja de Bela Vista é a nossa maior missão, mas uma missão dentro dessa missão maior é a nossa responsabilidade como cristão é ser modelo de fé para as pessoas que nos rodeiam, para este mundo todo. Quando entendemos e alcançamos isso em nossas vidas, sem dúvida estaremos alinhados com o propósito de Deus de se revelar ao mundo. Você, cada um de nós aqui, deveria fazer prova disso. Ore, é a minha orientação para a igreja. Ore, para que a sua vida revele Deus aos que estão ao seu redor.
confiando na soberania dele, você vai perceber e admirar o quanto Deus vai agir e responder na sua vida. Como eu disse, o capítulo é amplo, mas nós não temos mais tempo. Mas precisamos fazer breves perguntas aqui agora, 3 perguntas para aplicação dessa palavra em nossas vidas. E aí vocês que estão aqui, se quiserem fechar os olhos, meditar aí, refletir na sua vida, em tudo que você está ouvindo, você que está em casa, você que está nos assistindo aí no seu aparelho, reflita aí na sua vida. Tente responder com sinceridade a essas perguntas que o próprio livro faz. A primeira, você serve bem a Deus? Você serve bem a Deus? A segunda, ele que sonda corações e sondando o seu coração agora, ele saberia que você confia, está confiando nas instruções e na direção dele para a sua vida? E a terceira, se seus planos não revelam quem Deus é em sua vida, por que pedir a ele para abençoar esses planos? Antes de você orar, ou a gente orar aqui para encerrar ou responder, reflita nisso também. Daniel acreditava que o grande perigo não era o descontentamento daquele rei, que ele estava nas mãos daquele rei. Mas o grande perigo era o descontentamento de Deus pelas situações, as decisões que ele deveria tomar. Se você está buscando algo que todos sabem que você é capaz de fazer, então os outros verão apenas você e não a Deus. Quando verem Deus em você, as pessoas terão a chance de conhecê-lo. Pai, nós estamos como igreja reunidos em nome de Jesus, tua igreja, Pai, clamando pela tua misericórdia. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Tudo está em tuas mãos, no controle de tuas mãos, Pai. As nossas vidas, as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias estão todas, ó Pai, em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos faça uma igreja, a Igreja Batista de Bela Vista, um canal, ó Deus, do teu evangelho para que as pessoas conheçam o Senhor. Que cada um de nós aqui, como igreja do Senhor, revele que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Que os nossos caminhos, ó Pai, percorridos por nós, pelas nossas decisões, venham honrar e glorificar o teu nome em todo o tempo, para que outras vidas vejam em nós, ó Pai, a diferença que faz a pessoa que confia no Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que é o Senhor. Essa é a nossa súplica. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente. Vocês estão aqui, vocês estão em casa. Próximo domingo às 10 horas